A graça e a paz. Chegou o momento de fazermos mais um Caminhando nas Escrituras. Essa construção todo dia que o Senhor tem nos concedido. Capítulo 21 do livro da Gênesis. Quero fazer uma oração antes de nós começarmos o nosso caminho. Pai, quero te pedir que o texto seja suficiente para nós. Quero te pedir que a tua palavra seja suficiente aos nossos corações. Traz cura, traz libertação, em nome de Jesus. Capítulo 21 do livro da Gênesis. Começaremos o caminho. Visitou o Senhor a Sara. Chegou o tempo da mudança, chegou o tempo da promessa. Quando chega o tempo, Deus visita. Como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Apesar de todos os obstáculos, apesar de todas as lutas, o Senhor cumpriu a promessa. A promessa, ela é incondicional. O Senhor cumpriu em uma visita a promessa. Chegou o tempo. Quando chega o tempo, você vê como valeu a pena ter esperado. Abraão esperou 25 anos e viu a promessa se cumprir. Sara também, 25 anos. Continuando, Sara concebeu e deu à luz a um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao tempo de Deus para todas as coisas. Saras que estão me ouvindo, mulheres de Deus, servas do Senhor, há um tempo determinado para todas as coisas. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque, riso. Mas não é riso de quem duvida de Deus, é riso de quem está feliz, porque está vendo Deus fazer apesar de você. Nasceu Isaque, chegou o tempo de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Não tem coisa melhor do que você consagrar a promessa. Não tem coisa melhor do que você santificar a promessa, ou colocar a promessa na aliança, pois este era o significado da circuncisão. Tinha Abraão 100 anos quando nasceu Isaque, seu filho. Sara, 90 anos. Disse Sara: Deus me deu motivo de riso. Todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo, pois uma mulher de 90 anos deu à luz. Há tempo para a promessa de Deus na sua vida. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho? Quem? O Senhor. O Senhor é a resposta para as perguntas que as pessoas farão do teu sucesso. O Senhor é a resposta que o Senhor te dará para as pessoas que questionam o que Deus tem feito apesar de você. O Senhor é a resposta. Por isso, simplesmente, que você possa rir, que você possa se alegrar com o que Deus está fazendo e vai fazer. E vai fazer. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete, uma festa, que até então ninguém via Abraão fazer isso. Em alguns momentos da nossa vida, temos que ter cuidado para que a gente não se apegue mais à bênção do que ao abençoador. Vendo Sara que é o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, filho da carne, zomba
do filho da promessa. O filho da carne zomba do filho que foi gerado pela graça. Tem gente assim, zombando porque é da carne, zombando porque foi gerado no pecado. O filho da promessa sempre vai incomodar o filho da carne, sempre. Continuando, disse a Abraão, Sara falando a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Neste momento, Sara está certíssima. Não tem como caminhar a carne e o espírito. Não tem como caminhar a promessa e o pecado. Deus separa sempre. São dois mundos diferentes. São dois povos diferentes. Aleluia. São dois momentos diferentes. Continuando. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara e a tudo que ela te disser, porque Isaque será chamada a tua descendência. O Senhor confirma a atitude, quem sabe até um pouco agressiva, de Sara. Sara está certa. Não tem como o filho da carne andar com o filho do Espírito. Não tem como. Mas também do filho da serva farei uma grande nação. Por ser ele teu descendente. Eu vou abençoar Ismael por ter teu sangue. Mas eu não tenho obra da salvação com eles. Existem nações que são descendentes de Ismael, que são até agraciados, mas não têm a bênção da salvação. Porque a bênção da salvação está no filho da promessa. Só é abençoado quem é nascido do Espírito, não é da carne. Quem não tem ajuda humana para ter nascido. Esses são abençoados. Isso é muito sério. É a graça de Deus que abençoa. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, não perdeu tempo, tomou o pão e o odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Beceba. Tendo acabado a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco. Porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Deus ouviu o clamor do menino. Deus ouviu o choro do menino. Mas ouviu porque ele era filho de Abraão. Às vezes Deus escuta o clamor de um familiar por causa de Jesus. Às vezes Deus escuta o clamor de alguém por causa do pai que está orando, do irmão que está orando, porque tem uma graça naquela parentela. O anjo de Deus chamou ao céu Agar e disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Da onde ele está? Tu era para estar perto do menino, porque a bênção está no menino. A graça está sobre o menino. Vai para perto dele. Ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E abrindo Deus os olhos, 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 Deus possa abrir os seus olhos. Viu ela um poço de água, indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. A água estava lá, só que ela não enxergava, porque Deus tem que abrir os olhos. Quando Deus não abre os olhos, você só vê luta, você só vê dificuldade, você só vê problema. Quando Deus abre os olhos, você encontra água. Quando Deus abre os olhos, você encontra mananciais. Quando Deus abre os olhos, você enxerga o escape.
Quando Deus abre os olhos, você enxerga a solução. Você só tem enxergado o problema, porque os seus olhos ainda estão fechados. Deus possa abrir os nossos olhos para enxergarmos o que Deus tem para a nossa vida. Deus estava com um rapaz que cresceu e habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Olha o Senhor conduzindo as coisas. Deus abriu os olhos de Agar, apesar de Agar, porque Deus tinha feito a promessa a Abraão. Deus abra os teus olhos para você enxergar o que não está enxergando. Nesse local que você pastoreia, nesse local que você serve ao Senhor, nesse local que você tem feito a obra de Deus, que Deus possa abrir os seus olhos, como abriu os olhos de Agar, apesar de Agar. Você não merece, mas o Senhor fez uma promessa, e a promessa ela é incondicional. Por esse tempo, Abimeleque ficou comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Esse Abimeleque é inteligente. Ele é muito inteligente. Aqui a gente já muda completamente de assunto no mesmo capítulo. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás, nem a meu filho, nem ao meu neto, e sim que usarás comigo com a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade com que eu te tratei. Abimeleque vê a bênção de Deus sobre a vida de Abraão e pede a ele que faça o juramento até a geração do seu neto. Os inimigos têm medo quando vem Deus na sua vida. Os inimigos têm medo quando enxerga Deus na sua vida. Não tenha medo do inimigo, tenha medo de perder a presença. Não tenha medo do que os inimigos podem fazer com você. Tenha medo do que pode acontecer com você se você perder a presença. Pois os inimigos não respeitam você, respeitam a presença que está em você. Respondeu Abraão: juro. Versículo 25. Nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que o servo deste lhe haviam tomado à força. Briga por água, briga por sustentação. Respondeu-lhe Abimeleque: não sei quem terá feito isso. Também nada me fizeste saber. Então pouco ouvi falar disso, senão hoje. Percebamos que na resposta de Abimeleque, ele ficou um pouco receoso. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiros do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: que significam os 7 cordeiros que puseste à parte? Respondeu-lhe Abraão: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvas de testemunho de que eu cavei este poço. E eu não quero perder este poço, porque esse poço também será para as minhas gerações. Não perca o poço. Não perca a fonte. Não perca o local onde gera água. Por isso, se chamou aquele lugar de Beceba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Beceba. Levantaram Abimeleque e Ficol, comandante de seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão tamargueiras em Beceba e invocou ali o nome do Senhor Deus eterno. E foi Abraão, por muito tempo, morador na terra dos filisteus. Que Deus abençoe sua vida e aguarde, pois a promessa vai se cumprir. Esse foi mais um Caminhando nas Escrituras, verso a verso a leitura de forma devocional. Compartilhe esse projeto, comente, que você possa nos ajudar nesse projeto, pois temos o projeto de fazer isso com toda a Bíblia Sagrada. Semos a dificuldade, semos que o diabo vai fazer de tudo para que isso não aconteça, mas tentaremos, com a presença, alcançar os objetivos. Deus abençoe sua vida,
de uma forma poderosa e até o próximo Caminhando nas Escrituras. Compartilhe, comente, curta. Isso é importante. Isso faz com que as redes sociais entendam que o que nós estamos fazendo é relevante. Mesmo não entendendo, continuaremos fazendo. Deus abençoe.